Boa noite a todos que nos estão a ver. Sintam-se cumprimentados, eu costumo dizer sintam-se ambientalmente cumprimentados. E a todas que estão aqui do meu lado, a Lívia, a Luteia e o João, também sintam-se cumprimentados. Boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos aqui em mais uma masterclass promovida pelo Mimosa Azul, mas quem está a implementar esta masterclass e todas as outras é o Pro Azul. Por isso é que nós estamos aqui nesta página que é do Pro Azul, justamente para discutirmos algumas questões, alguns aspectos à volta da vida sem plásticos. Eu acredito que muita gente faz uma série de questões quando ouve esse termo, vida sem plástico, e muitas perguntas surgem. Vamos tentar ao máximo aqui, até com o apoio dos nossos queridos convidados, entender o que é isto de vida sem plásticos. É possível? Sim ou não? Bom, estas respostas nós vamos ter aqui durante a conversa. Mas vou começar por me apresentar. Eu sou Regina Charumar, sou ambientalista, sou professora universitária e também sou fundadora da Geração Consciente. A Geração Consciente é um movimento ambiental ou ambientalista, depende da forma que cada um quiser assumir e chamar. E nós temos trabalhado com educação ambiental, com consciencialização, sensibilização e tudo que traga alguma resposta para a questão da preservação ambiental. Nós temos realizado de uns anos para cá campanhas de limpeza nos espaços públicos, praia, praças. Fazemos também campanhas de sensibilização ambiental nos pontos turísticos, nas praias, nos mercados, nos terminais de transportes públicos. Nós intervimos em qualquer área que seja necessário trazer educação ambiental e consciencializar as pessoas. Também temos realizado plantio de árvores e todas as outras possíveis atividades, quer oficinas de reaproveitamento de materiais, ou seja, nós fazemos tudo para gerar ou despertar a consciência ambiental. E justamente para falar deste despertar de consciência ambiental, da vida sem plástico, estou aqui a moderar este debate com 3 pessoas fantásticas que eu admiro, que fazem um trabalho incrível nessa área do ambiente, mas especificamente quando nós falamos de vida sem plástico. Então, a pergunta inicial, que não é exatamente pergunta, mas é uma provocação para as pessoas que estão aqui comigo do meu lado, mas antes eu vou pedir que cada um se apresente, até porque as pessoas querem conhecer, querem saber quem é a Luteia. Eu vou fazer só uma breve descrição, uma apresentação da Luteia e depois ela vai dizer exatamente com profundidade o que ela é ou o que ela faz. Ela é cofundadora do Mentes Sustentáveis. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi esse nome eu fiquei impressionada só pelo nome. Depois eu fui descobrir que além do nome tem muitos outros elementos e que faz um trabalho incrível. Luteia, bem-vinda e apresenta-te, por favor. Bem, eu sou cofundadora da Mentes Sustentáveis. A Mentes Sustentáveis foi fundada em 2019 por mim e nós trabalhamos com consciencialização ambiental e também com produção de artigos que podem ser utilizados em substituição de artigos que normalmente são feitos de plástico. E fazemos trabalho de produção, de venda, de palhinhas, de sacolas reutilizáveis. E estamos também a querer trabalhar com reutilização de produtos mesmo feitos em Moçambique, que existem em Moçambique, como fibra de coco, entre outros produtos. Esse é o trabalho de forma resumida da Mentes Sustentáveis. Bom, eu acho que a Luteia foi muito modesta, mas eu acredito que no meio da conversa ela vai dizer mais coisas e nós vamos descobrir o que ela realmente é, engenheira agrônoma, e claramente com a mente sustentável ela consegue trazer mais outros elementos, mais outras possibilidades e alternativas, principalmente todos os produtos pensados no meio ambiente, ou que sejam amigos do meio ambiente, nós encontramos lá na Mentes Sustentáveis. Mas já voltamos para ti, Luteia, bem-vinda novamente. E agora nós vamos lá para o Brasil. Vamos voar para o Brasil
para conhecer a Lívia. Eu não sei como é que eu começo por fazer a apresentação, mas uma das coisas que chamou muito a atenção no trabalho da Lívia é justamente o fato dela ser a primeira fundadora ou a primeira pessoa que fundou uma empresa lixo zero. É daquelas coisas que aqui em Moçambique é um desafio para nós. Nós queremos chegar a esta meta e nós não temos ainda uma referência boa. E ouvir a Lívia vai ser para nós uma daquelas figuras de inspiração que nós precisamos ouvir. Mas muito além disso, tem também a questão da transição ecológica, que tão bem a Lívia vai saber aqui nos apresentar, explicar o que são estas duas alternativas, quando é que surgiram e quem é a Lívia, principalmente. Fica à vontade, Lívia, bem-vinda. Boa noite, Regina, obrigada pela apresentação. Bom, eu sou a Lívia, eu sou geógrafa de formação, eu sou ativista socioambiental há muitos anos já, e nessa minha caminhada de ativista, eu fundei, articulei e idealizei o projeto da primeira loja Zero Waste ou Desperdício Zero no Brasil. Hoje eu estou em outra empresa que se chama Global Ecological Transitions e no momento eu estou morando na Suíça, trabalhando com cadeias sustentáveis, preparando cadeias sustentáveis, e é isso. É um prazer estar aqui para falar com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E acredito que nós vamos sair daqui completamente diferentes do que entramos. Eu tenho certeza disso. Não só nós que estamos aqui nesta conversa, mas quem está a ver de casa ou de algum ponto, de certeza que vai aprender alguma coisa. E nós também vamos aprender com essa interação. Obrigada, Lívia, e até já também. E temos alguém aqui, claramente, que dispensa até qualquer tipo de apresentação. E vem a representação do governo, chamemos assim, do Ministério do Ambiente, que é o João Cipriano, que é o responsável pelo Departamento de Educação Ambiental. E tem estado muito a trabalhar nesta questão da consciencialização, da retirada do saco plástico, e agora neste processo do banimento do saco plástico e outro tipo de plástico. É uma pessoa que de certeza nós vamos querer ouvir e prestar muita atenção. João Cipriano, como está? E faça a autoapresentação, acrescente mais alguma coisa nisso. Fique à vontade. Obrigado, boa noite, a plateia. Boa noite aos nossos ouvintes também, para além dessa plataforma. Eu chamo João Cipriano, sou chefe de departamento de educação ambiental no Ministério da Terra e Ambiente. Antes dessas funções já havia desempenhado ainda a função de chefe de departamento de gestão de resíduos, do qual adquiri alguma capacidade e alguma sensibilidade sobre por que lixo nas nossas sociedades e como reverter a situação. Daí a várias legislações que nós fomos formando foi com o intuito de tentar consciencializar a sociedade e todos os atores no sentido de mudança de comportamento sobre o lixo no chão. Daí que também quando ouvi a Lívia dizer lixo zero, comecei a pensar que, afinal de contas, é possível chegar a lixo zero, senão reduzindo a grande quantidade desse mesmo lixo. Para além desta função, eu sou mestre em Ciência de Saúde, pelo Instituto Superior de Ciência de Saúde de Maputo, e também tenho um mestrado em Ciência de Educação, pela Faculdade de Educação da Universidade do Adundelã. Mais detalhes que nós iremos ao longo desse painel, trocamos impressões e ouvirmos mais da experiência que vem do Brasil, e nosso Moçambique e em outras partes também do mundo. Obrigado. Muito obrigada, João. E claramente nós vamos querer ouvir muito mais e aprender muito mais, principalmente o processo que está a acontecer agora, que faz parte, que é responsável, acredito, desta retirada completa ou possibilidade de retirada do saco plástico, mas muito além disso nós queremos entender do plástico no geral, e permitam-me chamar a atenção a este detalhe e a todos que estão a ver agora esta live, primeiro porque podem sugerir, podem comentar, fiquem à vontade para nos fazer companhia, até porque nós não queremos estar aqui a falar sozinhos,
ainda que estejamos acompanhados aqui com mais 4 pessoas ou 3 pessoas, mas nós queremos interagir com todo o público, e fiquem à vontade que os nossos convidados depois irão responder às questões e também poderão seguir as vossas sugestões. Mas vamos lá começar a tentar entender como é que isto realmente acontece. Vida sem plásticos. Acho isto provocador e nos faz refletir um pouquinho sobre, principalmente, a nossa pegada ecológica. O que nós estamos realmente a fazer nesta vida, o que nós queremos deixar em termos de herança para o futuro. Como é que nós estamos? É possível viver sem plástico? Esta simples vida sem plástico vos remete a quê? Eu vou começar pela Lívia, justamente porque ela está num processo avançado deste viver sem plástico, e vai ser muito interessante, até em jeito de pontapé inicial, ouvir a sua opinião, Lívia. É possível vida sem plástico? Como é isso? Tá bem. Então, não gerar plástico é um desafio imenso, né? Seja você estando na África, em Moçambique, no Brasil, em São Paulo, ou em Florianópolis, ou na Suíça, né? Porque existe uma estrutura e um formato de toda a nossa cadeia produtiva, de toda a forma como a sociedade está no mundo, né? Esse formato muito pautado pela economia e por uma economia linear, onde o quanto mais rápido a gente extrair a matéria-prima, transformar em produto, usar por pouquíssimo tempo e descartar, na nossa sociedade isso funciona muito bem, você é bem visto, quanto mais você percorrer essa cadeia várias vezes. Então, os produtos nas prateleiras, ou o que quer que seja que você precise para sobreviver, vem embalado, vem em plástico, e os resultados disso, né, isso começou, não é tão antigo, a gente começou ali desde a década de 70 a colocar muito plástico dentro das nossas vidas, e os resultados disso hoje alguns estudos chegarem à conclusão de que cada ser humano está ingerindo, por exemplo, um cartão de crédito, né, o tamanho daquele cartão de crédito por semana, o equivalente a plástico. Os plásticos já estão dentro dos estômagos de aves em ilhas que não estão nem pouco perto de comunidades humanas, está dentro dos animais que estão nos oceanos, os oceanos estão sofrendo esse impacto. Então a questão é, viver sem plástico, se a gente criar um movimento aqui, eu, você, Regina, Lutea e muitas pessoas que eu conheço decidirem não gastar plástico, é complicado e difícil. Dá para fazer, às vezes você vai se tornar uma pessoa muito radical, vai brigar com metade do mundo, com toda a sua família. É possível em certas medidas, porque em outras não. Existe o lixo indireto, existe o desperdício indireto. Eu vou no mercado e compro a minha fruta sem plástico, mas aquela fruta chegou ao mercado com plástico. Então, o nosso trabalho é, claro, fazer essa força, porque isso a gente faz e cria um movimento social que diz a gente não quer mais desse jeito, mas a gente precisa avançar para as políticas públicas e a gente precisa avançar para o mundo corporativo para que as pessoas retirem o plástico. E como não dá para retirar de tudo, né? Tem setores que a gente não vai conseguir tirar o plástico, mas a gente precisa tirar o desperdício dos nossos processos sociais e econômicos para a gente preservar o meio ambiente. Lívia, eu acho interessante a abordagem que traz e acho principalmente esta questão do status, que é meio associada ao descartável. É como se as pessoas que usassem o descartável fossem economicamente melhores ou passassem uma imagem muito mais bonita. Neste conceito que nós temos agora de uso e desperdício, é muito pensado desta forma. Ou seja, se começas a pensar em retirar o plástico e começas a evitar ou reaproveitas o material, é como se fosse um ser humano fora da linha normal, ou seja, uma espécie de ovelha negra no meio deste processo todo. Como é que tem encarado isso? Até porque eu estava a conversar consigo muito antes desta live, e eu percebo justamente porque eu passo por isso. Nós, quando chegamos a um lugar, é meio que as pessoas perguntam, mas quem é esta pessoa que está a chegar, que está a criar porque nós somos completamente diferentes.
como é que tem encarado esta situação, e principalmente quando está a trabalhar e a tentar retirar este lixo e o plástico da sua vida? Então, quando eu estava nesse nível pessoal de fazer essas transformações, né, e chegar na padaria e conseguir pedir pães sem plástico, né, veja, um pão. Por que o pão tem que ter um saquinho plástico na padaria, né? Ele é até de papel, mas ele tem uma película de plástico, ele tem uma capa de plástico, enfim. E eu chegava com os meus saquinhos de algodão para pedir. Quando as pessoas viam que eu ia lá de novo no dia seguinte, todo mundo dava as costas para mim. Eles não queriam me atender, porque eu era a pessoa mais chata que ia fazer com que aquele processo que ele faz todo dia muito rápido, ele ia ter que parar, pegar o meu saquinho, me atender, enfim. A gente também provoca modificações. Só que conforme o movimento foi alcançando mais pessoas em São Paulo, eu comecei a ir nesses mesmos lugares e eles falarem, olha, tem vindo mais pessoas aqui fazendo isso que você está fazendo. Muito legal isso, porque na verdade, então, você não vai gerar o lixo. E aí, nesse processo de uma pessoa fazer isso, gera todo um processo na sua comunidade. Né? A Luté, acho que sabe falar disso melhor do que eu, porque ela está nesse processo agora. Mas quando você oferece uma solução, as pessoas, geralmente, elas são abertas às soluções. O importante é a gente, enquanto pessoas e indivíduos, tomar essa atitude, mesmo que a gente pareça um ET diversas vezes, né? Porque, às vezes, é um pouco difícil para a gente que faz esse papel de levar essa questão, primeiramente. Mas é normal, acontece mesmo. São uma espécie de ETs verdes. Vamos ouvir mais um ET verde, no caso, a Luteia. Luteia, passa-nos essa experiência, porque vamos transpor isso e trazer do Brasil para Moçambique. E acho que a Luteia também tem encarado esse desafio todos os dias, até porque eu acredito que fundar ou criar a Mentes Sustentáveis foi justamente porque encontrou estas dificuldades todas no dia a dia. Mas é possível, Luteia, vida sem plástico? Qual seria a resposta para isso? Onde é que chegaríamos neste processo? Bem, a Lívia deixou-me completamente sem palavras. Ela falou muito bem, né, da questão do próprio nosso sistema, da economia, e que o plástico veio para adicionar a praticidade, né, nessa questão. E, assim, nós bem sabemos que o plástico, como nós usamos hoje, na verdade, ele começou a difundir na década de 70, ou seja, é muito recente. E eu creio que, de alguma forma, nós podemos manter a essência em questões onde for possível manter. Não vamos ignorar que o plástico é realmente um material que veio trazer muitos benefícios para a nossa sociedade, para a nossa economia. Tem a questão da saúde, né? A questão da medicina, que o plástico ele trouxe muitos benefícios para a medicina, mas existem áreas da nossa vida em que realmente nós podemos sobreviver sem o plástico, principalmente se nós avaliarmos toda a cadeia de problemas que o plástico traz para nós seres humanos, para a própria natureza no geral, não é? Então, eu acredito que eliminar o plástico completamente não é possível, mas ainda assim nós podemos eliminar o plástico em todo sítio que ele não é essencial, não é? Hoje em dia eu mostro uma palhinha reutilizável, seja ela de bambu, seja ela de aço inox, e as pessoas reclamam do trabalho que vão ter de carregar a palhinha para onde quer que elas usem, não é? Então, é mesmo uma questão de consciencialização. Se nós pensarmos que aquela palhinha, primeiro para ela ser produzida, ela precisou de recursos que não são renováveis, né? Todo o processo de extração, e depois pensarmos que vai causar mal para a água que nós vamos consumir, vai causar mal para a nossa própria saúde, é um sacrifício que vale a pena em todos os sentidos. Então, onde não for essencial usar o plástico, eu acredito sim que é possível eliminar. E, Lute, acho que o mais interessante neste processo, que acredito também que seja maior, o deixar de usar o plástico
ou principalmente perceber a cadeia de produção do plástico e os prejuízos que cria em todo o processo da sua produção. E, ao mesmo tempo, o descarte, porque se nós temos a vertente preventiva e o processo, nós temos também depois o descarte, a má gestão, e isto não se associa à questão da saúde, principalmente quando nós fazemos referência ao não uso do plástico. Ninguém pensa que não usar plástico ou reduzir a quantidade do uso do plástico vai ser bom para a sua própria saúde. Não há percebido isto também no teu dia próximas a ti, até o momento em que criou a Mentes Sustentáveis, por exemplo, conseguia perceber que as pessoas não ligam esta questão do plástico à saúde? Não. Pois é, existe mesmo essa fala, essa... Sim, eu estava a dizer que existe mesmo esse gap, né? A questão está mesmo ligada à educação ambiental, à falta de conhecimento sobre os problemas ambientais no geral, né? A questão do plástico, que problemas é que ele causa. As pessoas não sabem, por exemplo, que o plástico é produzido através do petróleo, né? Não têm noção disso. Então, esse trabalho é essencial. Não tem como nós queremos reduzir o uso do plástico sem fazer educação, sem fazer consciencialização ambiental. Tem trabalho paralelo, sem dúvida. Claro. João, o nosso ilustríssimo João Cipriano, como é que nós chegamos a um meio termo em que o cidadão reduza ou retire o saco plástico da sua vida e isso não impacte negativamente na economia e, ao mesmo tempo, possamos ganhar mais saúde, mais qualidade de vida, mais consciencialização? Por onde é que nós começamos? É possível viver sem plástico? Qual é a sua opinião, João? Bom, boa noite. Eu iria começar por dizer que a vida sem plástico seria nos difíceis. Mas, entretanto, o que está neste momento é manga, é aquele plástico que nós chamamos saco de plástico. Porque, como sempre dissemos, a retirada total do plástico seria João. João, nós não conseguimos ouvir, não te conseguimos ouvir, e se calhar seja mais fácil desligar o vídeo, só ficar com áudio, caso tenha algum problema de internet, acho que fica muito mais fácil assim. Mas enquanto não voltamos ao João, que deve estar com um problema de internet, acredito, e ele voltará, quando ele estiver online nós voltamos a conversar com o João. Mas, Lívia, será que há uma... como é que eu diria, como é que eu colocaria essa questão? Se nós formos a olhar para todo esse processo de lixo zero, acredito que tenha um pouquinho o suporte ou uma mão das políticas governamentais, de todo o processo, porque não acredito que a Lívia tenha conseguido chegar à fase em que tem uma organização, uma empresa, uma instituição, qualquer coisa, lixo zero, sem ter o suporte legal ou as políticas não irem de acordo. Chegou a ter algum apoio governamental, alguma legislação que desse suporte? Como é que foi isso no Brasil? Para nós depois percebermos como é que nós podemos também olhar para esta situação em Moçambique. O microfone, Lívia, o microfone. Desculpa, acabei me perdendo aqui. Tranquilo. Veja, a gente não tem nenhum tipo de política pública direcionada ao movimento Zero Waste ou ao movimento Desperdício Zero, né?
É importante dizer que lixo zero também é uma coisa que, como isso que eu tinha falado no início, esse lixo indireto que a gente compra, né? Mesmo quando eu deixo de gerar plástico da porta de casa para dentro, existe todo um sistema gerando plástico ou lixo, né? Ou desperdício, e eu estou inserida nesse sistema. Então é difícil falar lixo zero, por isso que a gente tem preferido usar o termo desperdício zero, porque daí as pessoas se frustram também um pouquinho menos nesse processo de educação e de despertar ambiental e ficam um pouco mais abertas. Eu percebia muito durante a questão da abertura da primeira loja lá no Brasil, que as pessoas têm dificuldades para depois. Por isso que eu cheguei no termo transições ecológicas, porque as pessoas têm dificuldades para fazer mudanças, as mudanças são difíceis porque tem uma estrutura contra a gente para fazer isso, e você precisa ter um pouco mais de tempo, você precisa ter algumas certas condições para conseguir colocar uma mudança para que ela se torne um hábito, sabe? Então, o que aconteceu foi que foi totalmente na raça mesmo. A gente abriu o primeiro espaço, e isso se tornou um grande case de sucesso no país, porque a gente, para que esse espaço acontecesse, alguns fornecedores que já eram muito incríveis, muito focados em sustentabilidade, precisaram passar por diversas alterações, seja de embalagem, ou até no processo de enviar os produtos para o espaço, que retirasse o plástico da sua cadeia. Então, a gente não só estava oferecendo um espaço que ajudasse o consumidor final na sua transição ecológica, né, a alterar os seus hábitos com uma certa praticidade, mas também para trás na cadeia, todos os fornecedores que forneciam para o espaço precisaram de adequações para estarem ali. E ainda bem que eles estavam abertos a isso, né? A grande questão de transições ecológicas, então, depois que eu cheguei nesse termo, é que a gente precisa de um conjunto de mudanças para que a gente diminua a nossa pegada ecológica. Não é só substituir o canudo, não é só não usar a sacola de plástico no mercado. Existe todo um sistema que a gente precisa alterar para que o nosso impacto ambiental diminua mesmo, né? Isso que a Luteia falou, que poucas pessoas sabem que o canudo de plástico vem do petróleo. Isso tudo, o plástico, ele é resultado de uma matriz de energia, né, que é da extração do petróleo, da nossa sociedade. Então, é todo um processo muito complexo. A questão das lojas, dos espaços zero wastes ou desperdício zero que tem num lugar, ajudam as pessoas a manterem as suas mudanças, mas não faz o milagre, entende? Então, é isso que eu falei também no começo, precisa que as políticas públicas, que o governo... Agora, o que aconteceu, uma coisa muito legal que aconteceu durante, né, eu fiz um financiamento coletivo para abrir o espaço, isso é uma coisa que deveria ser usado por todo mundo, porque funciona mesmo, é que logo no início, quando eu já estava em financiamento coletivo, teve uma proibição, através de uma lei, no Rio de Janeiro, de canudinhos de plástico. Então, não foi bem uma política pública direcionada ao desperdício zero, mas isso já estava sendo também articulado no campo político do Brasil. E aí, depois, logo, São Paulo proibiu também, várias outras cidades litorâneas do Brasil proibiram o canudo de plástico também, e isso gerou uma força no movimento Zero Waste, no movimento desperdício zero do Brasil. E isso se repete em outros lugares do mundo também. Quando você tem uma política funcionando a favor dessas mudanças em prol, né, do ambiente, os movimentos ambientais ganham mais força. Hoje, no nosso país, isso está com as políticas que estão acontecendo de esvaziamento ambiental hoje, agora no Brasil, os movimentos, eles tendem a sofrer impactos não propulsores, e sim de abafamento. Pois. Lívia, quais são os produtos exatamente que tem nesta loja? Não, a loja já não existe, mas neste processo de transição ecológica, que é esta passagem que eu acredito que é deixar de pensar em lixo zero, mas começar a assumir o desperdício zero, que é um processo.
Quais são os produtos, quais são as sugestões para quem, por exemplo, está a ver aqui a live, está a perguntar, mas como é que eu começo, de onde é que eu começo, qual o primeiro passo, o que é que eu devo fazer para exatamente evitar esta pegada ecológica? Se quisesse sugerir, como é que começava, de onde é que começava, qual produto, de que forma? A loja existe sim, ela está vivíssima no Brasil, continuando a fazer os seus movimentos em direção a transições ecológicas, e isso é ótimo, tenho muito orgulho disso. Mas a Luteia também vai saber melhor do que eu para Moçambique, porque cada lugar tem o seu, né? Eu, na minha vida, particularmente, eu comecei fazendo a minha própria pasta de dente. Porque eu não encontrava, não existia na época que eu conheci o movimento, não existiam os pequenos produtores artesanais fazendo pastas de dentes e podendo serem vendidas, né? Depois, quando eu fundei a loja, já existiam essas pessoas. Então, eu comecei a fazer em casa. E foi um processo muito engraçado, porque eu tenho uma filha, hoje ela tem 12 anos, mas quando eu comecei, ela tinha 6 anos. E coitada, eu coloquei ela para viver. Coitada não, foi bom. Hoje ela é uma criança de 12 anos muito consciente. Mas eu coloquei ela para escovar os dentes com pasta feita em casa. Ela nunca teve cárie, tá tudo bem. Mas ela ficou um pouco traumatizada. Ela não pode sentir cheiro de óleo de coco hoje ainda, porque ela não gostava muito. Mas ela não tinha muita opção. A estrutura dela estava funcionando para não gerar lixo dentro de casa. E aí depois chegaram os fornecedores, e aí olha só, como um espaço funciona para tornar um pouco mais prática, para sustentar as mudanças, porque era complicado fazer sabão para lavar roupa, pasta de dente, o próprio shampoo, né? Eu comecei fazendo tudo. E quando esses fornecedores foram nascendo, a minha vida foi ficando também um pouco mais prática nesse sentido. Então, é importante que tenham negócios ecológicos, que tenham essa pegada, assim como a Luteia está fazendo hoje em Moçambique, para tornar mais prática uma vida que seja de redução de lixo e logo de redução ambiental. Perfeito, Lívia, perfeito. Luteia, por onde é que nós começamos em Moçambique? Qual o primeiro passo? O moçambicano, para reduzir a pegada ecológica, para estar neste processo de transição e evitar desperdício, para retirar o plástico da vida aos poucos, claro, é um processo. Por onde é que ele começa? Qual produto a Luteia retirou primeiro, depois como é que agora tem estado a viver? O microfone, Luteia, o microfone. Ok. Regina, acho que não vais discordar de mim, né? Mas creio eu que o primeiro produto... Eu sou suspeita agora. É a sacola, né? A sacola plástica. Acho que concordas. Como moçambicanos, eu acho que é uma das coisas que nós mais usamos, né? A sacola plástica para tudo, até mesmo para carregar, sei lá, os pertences, né? Muitos moçambicanos têm o hábito de usar plástica. E esse foi realmente, para mim, pessoalmente, um dos primeiros pontos de mudança, né? Carregar as minhas próprias sacolas quando vou para as compras, carregar elas onde quer que eu esteja. E nós, na Mentes Sustentáveis, trabalhamos mesmo com sacolas reutilizáveis. E nós nos viramos agora para a questão das sacolas para frutas e vegetais. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm aquelas sacolas grandes, né, que até muitas vezes é fácil encontrar nos próprios supermercados. Mas depois, quando vamos para alas de frutas e vegetais, temos aquele rolinho de sacos plásticos bem fininho, que acabamos colocando os bens ali, né, a fruta, o vegetal que estamos a comprar, vamos à balança, podemos até colocar numa sacola, num eco bag grande depois, mas já temos a sacola ali, né? Então, a Mentes Sustentáveis, ela faz uma sacola hoje, que é de malha, né? Tem a imagem, que é de malha, que é visível, né? Se está num supermercado, não precisa se preocupar se vão desconfiar que está a levar uma coisa diferente, porque é possível ver dentro da sacola o que é que tem. E o segundo produto que nós, como Mentes Sustentáveis, apostamos é mesmo as palhinhas. Nós estamos na zona litoral também e temos a questão de
usar água de coco na praia, coisas assim. E muito plástico tem sido usado nesses locais, né? Então, nós queremos mesmo que a sociedade moçambicana ela possa reduzir o uso de palhinhas plásticas, que possa conhecer essas palhinhas reutilizáveis e fazer essa transição também. Lutei, agora me surgiu uma dúvida. Antes de ter estes produtos na mente sustentáveis, qual era a alternativa da Luteia? E nós temos reparado uma situação que é quase que constante. Sempre que vais ao supermercado, é quase que imposição usar o saco plástico. Porque para medir, ou para pesar, ou para transportar o próprio produto, é tudo à base de saco plástico. E há supermercados, há pontos em que realmente não aceitam que se leve um saco ou uma eco bag ou qualquer coisa assim, e principalmente quando estamos a falar de pesar ou pesagem, é sempre muito difícil convencer quem está a pesar que temos que usar um saco reutilizável, por exemplo. No teu processo de transição, como encarou estas situações todas, até para servir de exemplo para outras pessoas que acabam desistindo no meio do caminho, porque há muita gente que, com tanta dificuldade, acaba optando pelo plástico, não porque quer, mas porque também não tem outra alternativa. E contando sempre com o fato de não encontrar em várias plataformas de supermercado alternativas ao saco plástico. Como saiu disso? Como é que reinventou-se ao ponto de chegar a mentes sustentáveis? Bem, como eu disse, Regina, nós estamos há um ano nesta batalha. De forma pessoal também, há um ano que eu decidi começar esta luta contra o uso do plástico, né? Assim, não é fácil, principalmente porque às vezes a pessoa vai fazer muitas compras e tem que carregar todas as sacolas para poder reutilizar, mas eu acredito que é uma questão de ter vontade, né? Se a pessoa tem vontade, a pessoa consegue fazer o que quer, o que quiser. Eu, pessoalmente, saio com uma sacola grande, com um monte de sacolas dentro. Eu chego no supermercado e coloco já no carrinho, que é para perceberem logo à entrada que eu estou com sacolas, né? Para as sacolas de frutas e vegetais, já tive situações em que as pessoas olhavam, principalmente os trabalhadores do supermercado, olhavam e não, tu não podes usar, ou se quiseres, pesa neste primeiro, depois passa para os teus. Mas eu sempre tive a paciência de explicar porquê que eu estou a usar aquilo e pedir para chamar o gerente, se fosse possível. Nunca tive problema nenhum com o gerente, mesmo muito mais com os trabalhadores. Acredito que talvez por regras, terem que seguir regras, mas depois de uma pequena conversa, sempre foi possível e sempre consegui carregar os meus produtos. Eu creio que é a questão da vontade, dispor-se a explicar, não é? Mostrar às pessoas qual é a necessidade e aos poucos nós conseguimos consciencializar até aquelas pessoas que estão ali a trabalhar, não é? Vou insistir contigo, até porque eu acho que temos muito mais por aprender contigo, Luteia. Eu estou aqui a imaginar o processo inicial em que no primeiro dia foi a um supermercado e não conseguiu fazer a pesagem. Imagina que tenha se esquecido até da sua eco bag e chegou ao supermercado. Acredito que acontece de esquecer, ou porque saía de algum lugar e não foi para casa, então não tem a eco bag. Esta coisa do despertar de consciência ambiental também nos pressiona de tal maneira que chega um momento em que não tens alternativa nenhuma. Já alguma vez chegou a esse ponto de entrar para um supermercado, se esquecer de uma eco bag ou qualquer destas alternativas, não ter alternativas no supermercado? Como é que ficou a ovelha, aquele ET, aquela coisa de pensar no saco plástico, no prejuízo? Como é que saiu deste problema? Conta-nos essa experiência. Regina, estás a deixar-me mesmo numa situação... Mas pronto, sim, já tive várias vezes. Eu já tive vezes que eu desisti de comprar alguma coisa só porque não tinha, é verdade.
Mas já houve vezes também que eu saí de casa, e eu, por acaso, moro bem distante das zonas comerciais, né? Eu saí de casa e fiquei, epa, eu vou voltar, mas eu tive que avançar, eu tive que comprar, né? Usar sacola plástica. Assim, no geral, o que eu faço quando eu quando eu compro algum produto que tem um material que não vai de acordo com a minha visão hoje, eu tento fazer reutilização, não é, daquele material, mas no fim é claro que vai virar resíduo e é mesmo uma situação complicada. Mas eu tenho notado em mim mesma uma melhoria. No início era mais difícil, era normal eu esquecer-me, mas ultimamente é muito mais difícil. Eu tenho um monte de sacolas, eu distribuo elas por vários locais, então a probabilidade de encontrar-me sem sacolas é muito baixa mesmo. Ou seja, agora para sair de casa é máscara e é sacola sempre na bolsa, que é para... Sim, na bolsa, no carro, onde quer que seja possível. Lívia, já teve alguma experiência dessas de se esquecer da sacola e estar numa situação em que está no supermercado, precisa comprar alguma coisa e não tem alternativas? Como é que saiu desta? Como é que esta parte da consciência ambiental pressionou de tal forma? Como é que pensou? Qual saída encontrou no meio disso tudo? Já aconteceu muitas vezes. Ainda mais que quando eu comecei, minha filha era pequena, então eu tinha que sair com o meu kit de sobrevivência para a rua e o kit dela, né, o que ela precisasse, e sempre incentivando muito, sobre muita pressão, meu marido. Então eu acabava cuidando da gestão do desperdício zero na rua de todos nós. E aí isso era um pouco complicado em muitos momentos. E eu me tornei uma pessoa muito radical no começo com tudo isso, porque justamente focando muito nesse termo lixo zero, eu achava que eu não poderia gerar sequer, né? Não poderia nunca mais usar uma lixeira. E aí eu levei isso internamente de uma forma muito, muito forte para mim mesma, até para minha família também sofreu bastante comigo no começo. Mas depois fui dando alguns passos e entendendo que, e fazendo essa análise mesmo. Imagina só, se eu esqueço minha sacola de algodão e chego num lugar e o lugar tem sacolas para oferecer que não são de plástico, né? Não para comprar. Por exemplo, tem um lugar onde eu fazia minhas compras de alimentos em São Paulo, um espaço que se chama Instituto Feira Livre. E aí ele tem uma arara de sacolas de pessoas que têm muitas sacolas e não usam e deixam lá. Então, se você esquecer a sua sacola, você não vai passar por isso que eu e a Lutea passamos, de ter que desistir das compras. Já aconteceu isso comigo. Então, veja como existe uma troca entre pessoas ativistas que querem mostrar para a sociedade que é possível fazer diferente e os espaços que vão nascendo fazendo diferente, como isso tem um apoio dos dois lados, né? E lá, eu ia sempre lá depois, muito mais, porque eu sabia que se alguma coisa eu precisasse, o local já estava mais preparado para o meu processo de transição. Aquele local também é um local de transição, né? Ele trabalha com agricultores locais, com produtos livres de agrotóxico, enfim. A gente vai juntando todos os movimentos e criando, sim, essa transição, né, essa grande transição que o mundo está precisando passar, juntando todo mundo. Pois. Era muito interessante ouvir o João, uma pena que ele não consiga ligar-se a nós, porque acho que o Ministério também, nesta fase, tem muito a dizer. Me refiro a Moçambique, o Ministério tem essa responsabilidade, a parte da educação ambiental, e o processo todo agora, com a nova lei, com o novo regulamento, isso também vai ajudar em termos de implementação e obrigatoriedade, entre aspas, das pessoas de retirarem esse plástico. Mas não é só o saco plástico, eu sempre gosto de lembrar isso, que o problema não é só o saco plástico. Ainda que estejamos aqui a falar de alternativas, a pensar no saco plástico especificamente, o plástico no seu todo é um problema. E o pior de tudo é que o plástico está na nossa vida, no dia a dia, na roupa que vestimos, no creme que usamos.
tudo é a base do plástico. Então, eu sublinho também o que a Lívia estava a dizer, isto é uma mudança estrutural, que sim, se nós começarmos a assumir a redução e este processo de transição de forma faseada, já seria meio caminho andado para nós. Agora, vamos lá, em termos de disponibilidade de produtos e de alternativas, porque há muita gente de certeza que nos está a ver aqui e quer passar pelo processo de transição, mas começa a pensar onde encontrar estes produtos. A Luteia com Mentes Sustentáveis tem feito esse trabalho com os canudos, os sacos, a Lívia também, mas será que é suficiente? Será que todas as pessoas, se forem atrás de produtos e de alternativas, terão esta resposta, terão esta demanda respondida no final do dia? A quanto é que nós estamos em termos de alternativas e se é realmente sustentável para as pessoas? Isto é provocação para as duas, mas começo pela Luteia, até por causa do contexto moçambicano. Nós temos o suficiente em termos de alternativa para dar às pessoas, para que elas optem pelo lado amigo do ambiente e não pelo uso de saco plástico ou qualquer outra forma de plástico. Plástico. Bem, Regina, o que eu posso dizer é que do ano passado até agora, que nós começamos a entrar neste mundo, a conhecer outras pessoas que também estão na mesma luta, nós temos visto aparecerem muitas outras soluções. Como a Lívia falou, a questão da pasta de dente, nós já temos pessoas que fazem pasta de dente para vender em Moçambique, pasta de dente caseira, que vem em recipiente de vidro, que pode ser reutilizável ou mesmo retornável, né? Nós temos também várias outras soluções, sabonetes artesanais, que são empacotados em papel em vez de plástico. Assim, várias coisas têm surgido, né? Falou sobre a questão da sustentabilidade. Tem muito a ver com também desenvolvermos com o que nós temos aqui em Moçambique, né? E eu tenho visto também esse lado, que as pessoas estão mesmo preocupadas em usar aquilo que nós temos, o coco, que é algo que está super disponível, sabonete de coco, e eu creio que é uma questão de tempo, né? Até que isto possa difundir-se e que as pessoas possam ter consciência e possa haver mais procura. Quanto mais procura tiver, obviamente que mais nós teremos melhoria destes serviços também e mais pessoas a preocuparem-se em oferecer. Então, Moçambique está a avançar, é o que eu posso dizer. Eu creio que hoje já é possível. De uma forma geral, existem muitos produtos que são importados em Moçambique, mas também já tem esse pequeno nicho que está a começar a criar com material local. Pois, eu percebo, até porque o cidadão tem um pouquinho este papel, se ele pressiona mais, ou se ele retira, se ele usa menos, os produtores também não vão colocar estes produtos à disposição, porque os produtores, os supermercados, todos os vendedores, eles dependem da compra, e se não houver compra, claramente que vai se reduzir estes produtos, mas tenho aqui algumas, eu vou acompanhando algumas perguntas que vão surgindo aqui, grosso deles são para o João, não necessariamente para o João, mas o João saberia melhor responder em nome do governo ou do Ministério do Ambiente, mas vou ler algumas destas questões aqui. A Michela Edio, ela diz, como o Ministério do Ambiente em específico e todos vós, painel, avalia o uso de recipientes nos supermercados ou venda de produtos sem embalagens plásticas. O João Mora diz, como o Ministério avalia o impacto dos desafios do Decreto 16/2015 sobre o regulamento sobre a gestão e controle do saco plástico? Até para perceber que houve este regulamento, foi introduzido e retirou-se um plástico específico, que é o pequenininho, que causava muitos danos ao meio ambiente. Mas, entretanto, de lá para cá, nós precisamos saber exatamente se esta retirada ou este regulamento teve impacto positivo ou não,
e o João poderia explicar melhor esta situação, e infelizmente ainda não temos aqui o João, e vamos esperar que apareça a qualquer momento. O Ricardo traz-nos aqui uma outra questão e diz: acho a conversa muito interessante, mas passando à prática, como a Lívia exemplificou, quais são os planos do governo para a redução do uso do plástico de baixa qualidade e descartável? Pois, apesar da educação ser importante, é apenas através da legislação que chegamos lá. Pronto, voltamos sempre à questão da legislação. A lei é importante neste processo. João, será que consegue nos ouvir e nos salvar aqui com algumas questões que são direcionadas mesmo ao Ministério? João? João? Ainda não. Bom, o EVIC, ou EVIC, não sei exatamente como é que se lê, ele diz: como as lojas podem adotar as alternativas às sacolas plásticas? Será que, através da regulação aos consumidores, temos o suficiente para poder exigir as mudanças? Ou seja, é aquela questão que eu coloquei agora há pouco, que a Lotea esteve a responder, mas a Lívia também está à vontade para falar. Nós temos alternativas suficientes para, entre aspas, obrigar o cidadão a deixar de usar saco plástico e assumir a transição ecológica? Lívia, no seu contexto, olhando para o Brasil, para a Suíça, acha que temos alternativas suficientes e podemos cobrar do cidadão esta mudança? Olha, isso tem muito a ver mesmo com legislação, né? Falando um pouco dos países que eu tenho estudado, o Brasil, ele tem uma legislação em que a responsabilidade do lixo é compartilhada com os produtores, fornecedores e consumidores, é compartilhada entre a cadeia, né? Então, todos têm responsabilidade. Eu venho levantando a questão de que é essa questão do compartilhamento que faz com que a lei não funcione, porque um fica empurrando para o outro a responsabilidade de gerar menos impacto, de gerar menos lixo, e em outros termos também, o que acontece é que quando o fornecedor e o produtor e as pessoas que, vamos supor, a Coca-Cola, falando aqui de uma marca bem grande, ela produz Coca em garrafas PETs de plástico, e a gente encontra muito dessas garrafas PETs nos oceanos, dentro de animais, e aí fica uma pergunta: de quem é a responsabilidade da garrafa? Por que a empresa não investe em tecnologia, né? Desde que a gente vem levantando, a gente no sentido cientistas, historiadores e toda a comunidade que estuda o assunto, vem levantando a questão do plástico há muito tempo já, é que a gente chegou numa situação tão crítica que geraram esses movimentos ambientais, né, dentro da linha Zero Waste ou desperdício zero. Mas de quem é a responsabilidade da garrafa? Quem está ficando com todo o lucro da venda da garrafa? Né? Por que eu, enquanto empresa, que tenho uma responsabilidade, deveria ter responsabilidade social e ambiental, não estou gerando uma embalagem que não tenha o dano ambiental que o meu produto está tendo, né? Quando você tem um movimento nascendo no lugar, né? Por exemplo, a Lotea, que está à frente do movimento Zero Waste, à frente, eu digo, ativamente, né, como ativista do movimento Zero Waste, desperdício zero em Moçambique, eu e outras pessoas que estivemos à frente do movimento no Brasil, a gente tem esse comportamento de ir contra toda a estrutura por uma questão de princípios, porque a gente acredita, porque a gente é a favor da natureza, porque a gente tem uma série de questões dentro da gente, a gente quer mudar isso. E quando você abre um espaço e você se dedica a fazer isso, você vê que muitos fornecedores, produtores, assim como a Lotea falou agora, vão nascendo e falando: bom, eu também quero fazer parte desse movimento, mas ao invés de fazer só para mim na minha casa, eu vou fazer para que as pessoas tenham essa chance também de fazer isso, né? Então, eu sei que eu dei uma volta aqui, mas em relação às sacolas plásticas, por exemplo, em São Paulo, a gente teve uma proibição e alguma mudança,
E o comércio, né, as forças de interesse do comércio conseguiram derrubar a lei que proibia o saco plástico. No México aconteceu a mesma coisa. O México baniu de uma cidade o saco plástico e algumas corporações do plástico ali conseguiram derrubar essa lei nessa cidade. Então, a gente precisa muito entender o nosso papel enquanto ativistas para entender esse jogo de poderes, essa constelação de poderes, como que ela se organiza nos lugares, né, como que ela se impõe nos lugares, e como a gente pode pressionar o governo e jogar junto com o governo, né, deveria ser assim, para que as políticas públicas apoiem os cidadãos a fazerem as suas transições ecológicas, porque eu tenho certeza, como eu dei o exemplo para vocês, se fossem banidos os sacos plásticos, e ao invés de oferecerem uma solução de sacolas retornáveis, também feitas de plástico, mas que estas fossem de algodão, muitos cidadãos começariam a ter os hábitos de andar com as suas sacolas nos seus carros ou na sua bolsa para poder fazer as compras, porque ele não ia querer comprar uma sacola toda hora, né? O supermercado ele não pode oferecer mais a de plástico. Então, a sociedade se acomodaria por um bem maior a essa nova condição. Eu acredito que é isso. É isso e muitas outras coisas. Nós temos o tempo já a contar, infelizmente. Era uma conversa que nós poderíamos levar o dia todo e com os comentários e as perguntas que nos vão chegando, deixa-me só dizer a todos que estão a acompanhar aqui a live que podem ir lá para os comentários que os nossos queridos, aqui a Lívia e a Luteia, depois passarão por lá e irão responder sempre que possível. O João também, porque há muitas questões aqui para o João e nós agradeceríamos se o João passasse pelos comentários e respondesse a algumas questões que foram lá colocadas, até porque nós também queremos essas respostas e nos faria muito bem tê-las lá nos comentários. Eu quero agradecer a Lívia por ter participado e ter nos dado essa experiência fantástica e nós estamos no processo de transição. Não só como Regina, não só como Luteia, mas como sociedade no todo, nós estamos a passar por este processo de transição e acredito que o futuro é promissor. Até estes debates promovidos pelo ProAzul sobre a chancela do Mosazul são uma experiência muito boa, são este intercâmbio que nós precisamos para levar essa informação ambiental, para fazer com que as pessoas percebam que é possível pelo menos passar pela transição e reduzir a pegada ecológica muito antes de chegarmos ao lixo zero, né? Que é um pouquinho mais sério e mais difícil. Luteia, muito obrigada pela experiência que nos partilhou aqui, que eu acredito que todas as pessoas vão querer chegar a aumentos sustentáveis. É só ir para o Instagram, para o Facebook, contactar a Luteia, estejam à vontade para fazer isso. Obrigado ao João também, que não está aqui, mas deve estar a acompanhar a live, pelo menos. Muito, muito obrigado. E passa por lá, por favor, passa a responder as questões. E a todos os outros que estão aqui, deixa-me lembrar que existe ainda o desafio das redes, que está na página do ProAzul. Quem tiver algum projeto, alguma proposta para as redes, e deixa-me contar uma experiência do nosso trabalho em campanhas de limpeza como Geração Consciente, que nós encontramos muito de redes, retirando o plástico, há muitas redes no mangal, há muitas redes a criarem prejuízos gravíssimos ao meio ambiente, alguns ecossistemas a serem destruídos por causa das redes que estão a ser mal descartadas, sendo colocadas em espaços completamente errados e impróprios. Eu queria pedir a todos vocês, quem tiver alguma proposta, alguma ideia, algum projeto que possa retirar estas redes e dar um encaminhamento certo, correto e principalmente que danifique menos o meio ambiente, tem até o dia 17 de setembro para mandar esta proposta e que o ProAzul e o Mosazul vai receber estas propostas até o dia 17. E boa sorte a todos vocês que tentarem e, por favor, tragam-nos soluções para as redes, que é um problema muito sério. Obrigada novamente a todos. Até a próxima. E vai acontecer daqui a 2 semanas mais uma live. Fiquem atentos à página do ProAzul e fiquem à vontade para dar sugestões
e tudo que for possível para a vida sem plástico. É possível e é geração consciente. Até a próxima. Tchau, tchau.